Exclusivo, delegado Enio Matos fala sobre investigações do caso do turista de São Paulo assassinado em Florianópolis. Estragos, Defesa Civil da capital decretou situação de emergência para 5 praias de Florianópolis atingidas pela maré alta no fim de semana. Semana do Trânsito, campanha estimula a população a refletir sobre a atitude ao volante. Sem badaladas, polêmica, sino de igreja é desligado em Itajaí por denúncia de perturbação de sossego. Semana inclusiva, atividades chamam a atenção para a importância da inclusão de pessoas com deficiência, especialmente no mercado de trabalho. Vem com a gente que hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. O Band Cidade já está no ar. Olá, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. A Defesa Civil de Florianópolis decretou situação de emergência para 5 praias da capital atingidas pela maré alta no fim de semana. Ingleses, Praia Brava, Canasvieiras, Morro das Pedras e também Matadeiro. Até a próxima quarta-feira deve ser definido o valor total do prejuízo para solicitar recursos federais. Uma das áreas mais atingidas é o sul da ilha que você está vendo as imagens aí no Morro das Pedras. A faixa de areia desapareceu. Por enquanto é feito o monitoramento do local. O trabalho de recuperação só começa quando a maré baixar, previsto para quarta-feira. A ressaca está acontecendo devido a uma combinação de frente fria com um ciclone do oceano, mais próximo aí do Rio Grande do Sul, mas que está perdendo força e agora se afastando. Exclusivo, a nossa equipe conversou hoje com o delegado responsável pelas investigações do assassinato de um turista paulista aqui na capital na semana passada. Segundo o delegado Enio Matos, há suspeitas do crime. Em tese não teria nenhuma passagem, ele estaria passeando por aqui junto com uma outra pessoa, conhecido dele. Em princípio foi pego ali pelo fato de ser paulista, deveria ter sido confundido com algum integrante de uma facção rival, originária lá do estado de São Paulo, e foi levado e foi morto lá no local, até porque as cápsulas a gente encontrou lá. Foram alguns tiros, seguramente por ter sido confundido por integrante de uma facção criminosa do estado de São Paulo. Já temos alguns suspeitos identificados, agora precisamos conversar com esses para ver se a gente consegue levantar alguma informação para confirmar nossa suspeita. Bom, e aí, sobre esses autores que já estão identificados, dá para dizer mais alguma coisa? Já tem passagem pela polícia ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Não, eles são ligados à criminalidade, ao tráfico e a outras mortes, inclusive ali na região do norte da ilha, e seriam integrantes de uma facção criminosa que age aqui na região de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Mais uma morte absurda, né? Aqui na capital. Bom, no meio oeste do estado, no final de semana, uma menina de 7 anos foi molestada por um homem de 60. Foi durante uma carona. Os casos de estupros não param de acontecer em Santa Catarina. Neste final de semana, um homem de 60 anos que morava em Porto União foi preso em Videira. Foragido desde 2011 e condenado a 11 anos por abuso sexual e cárcere privado. Foi registrada uma prisão, foi um cumprimento de mandado de prisão oriundo de Porto União. A gente teve essa informação lá da Polícia Militar de Porto União, que haveria um morador aqui de Videira, que estaria residindo, na verdade, aqui em Videira, e que teria sido o autor de um estupro adolescente lá no município de Porto União. Então, os policiais foram atrás de informações, tentar identificar o local exato onde ele estaria morando, né, e aí conseguiram abordar e efetuar a prisão desse envolvido. Outro caso também aconteceu no final de semana, envolvendo um homem de 60 anos. Ele teria molestado uma menina de 7. Segundo relatos da Polícia Militar de Campos Novos, mãe e filha estariam em uma carona para chegar até o centro. Quando desceram do carro, a menina teria relatado à mãe que o homem que estava no banco de trás teria a molestado. A mãe imediatamente correu atrás desse homem que estava em um bar e acionou a polícia. Quando a polícia chegou, o homem estava trancado em um banheiro. Foi preciso arrombar a porta. Ele foi detido e conduzido à central de polícia. Só neste ano, 5 casos de estupro foram registrados na região.
As vítimas são adolescentes. Em 2017 foram 5 casos, a maior parte contra adolescentes, na verdade, desses 5, 4 foram contra adolescentes. A Polícia Militar mantém atenção, né? É uma situação, esses estupros ou essas ocorrências que foram registradas, elas tratam, na verdade, de situações de pessoas conhecidas, parentes, né? Ou que têm alguma relação com as vítimas. Revoltante, não é? Bom, um incêndio de grandes proporções atingiu a antiga fábrica de móveis Nelman, em São Bento do Sul, no Planalto Norte. O fogo começou por volta das 13 horas na empresa desativada no bairro Oxford. Segundo os bombeiros, não houve feridos. Equipes de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho auxiliaram aí na ocorrência. Mais de 35 bombeiros participaram do combate às chamas, que puderam ser vistas à distância. Moradores de casas próximas ao local do incêndio foram retiradas das residências porque havia risco do fogo se espalhar. Entretanto, nenhuma casa foi danificada. Uma perícia será realizada essa semana para apurar as causas deste incêndio. E o trânsito mata muitas pessoas todos os dias. Só que no estado, nas rodovias federais, desde o início do ano, foram 280 vítimas fatais de acidentes. Números que poderiam ser diferentes se os motoristas não cometessem tantas infrações. Para ajudar a população a refletir sobre essas atitudes, começou hoje em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. Aos 26 anos, Jonathan já passou por 3 acidentes. Com alívio, ele lembra do primeiro, quando estava numa moto. Foi uma colisão frontal, onde um veículo fez uma conversão proibida e acabou pegando do meu lado esquerdo. Não tive ferimentos graves, fui para o Celso Ramos, não tive fratura e não deu nada grave, graças a Deus. Por sorte, os 3 acidentes foram sem gravidade. Depois do susto, Jonathan diz que aprendeu a lição. A maior lição que a gente tira é a prudência. Andar sempre com maior prudência, maior atenção, cuidando não só da gente, mas dos outros veículos também, para evitar qualquer acidente, qualquer problema, né? Nem todos têm a mesma sorte. O número de acidentes nas rodovias federais do estado desde o início do ano já chegou a 7.408, com 6.654 feridos. E o número de mortes também é elevado. De fato, Santa Catarina é um estado em que as rodovias federais são vias de ligações importantes entre os municípios e bastante urbanizado. Então isso gera um índice de acidentes bastante elevado. E, infelizmente, o número de mortes só esse ano já está em 280 mortos. E não são só os acidentes que mostram a falta de consciência no trânsito. As infrações sinalizam para o alto índice de desatenção e imprudência dos motoristas. Só em Florianópolis foram emitidas pelo Detran 12.811 notificações de suspensão do direito de dirigir referentes a multas praticadas nos anos de 2013 e 2014. Esse número é bem maior se formos considerar todo o estado de Santa Catarina. Essas notificações são decorrentes de pessoas que tinham 20 ou mais pontos na sua CNH no ano de 2013 e de 2014, ou que nesse mesmo ano tenham cometido alguma infração que sozinha já dá a suspensão do direito de dirigir, como, por exemplo, você trafegar em velocidade 50% acima da permitida pela via. Para ajudar os motoristas a refletirem sobre suas ações no trânsito, foi lançada hoje em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. Até a próxima segunda-feira, atividades e ações para conscientização dos motoristas serão realizadas aqui no estado. Todas são de orientação e de alerta aos motoristas. Olha, recentemente uma campanha fracassada e de muito mau gosto, bancada com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, dizia que gente boa também mata. A campanha do governo foi retirada do ar rapidamente após o vexame. Algumas pessoas acham normal beber e dirigir, porque fazem isso repetidamente, mesmo sabendo que nessa condição se perde o controle de raciocínio ao volante e o carro se transforma em uma arma prestes a atingir alguém, geralmente um inocente. Esse foi o erro da campanha, porque a pessoa sabe disso. Então, de gente boa, ela não tem nada, é irresponsável. Para diminuir as mortes no trânsito é preciso punição com rigor. Se atropelar alguém, cadeia. Se matar alguém, cadeia.
e sem pena, sem dó, sem benevolência. Afinal, é um crime bárbaro. A seguir, polêmica. Sino de igreja é desligado em Itajaí por denúncia de perturbação de sossego. O caso está gerando polêmica. A gente volta já já, agora às 7 da noite. O Band Cidade está de volta, agora são 7 da noite, 3 minutos. Foi lançada oficialmente hoje, aqui na capital, a EFAP 2017. O evento, que será realizado em outubro em Chapecó, completa 50 anos de realização e também o centenário de Chapecó. Considerada referência para o Brasil e para os países do Mercosul, a exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó é uma das poucas feiras multissetoriais do país que mantém há 5 décadas um evento integrado e de promoção para uma região, a de Chapecó. O evento completa 50 anos de realização. É a festa dessa grande região, do nosso grande oeste, o momento de nós mostrarmos a nossa pujança e, acima de tudo, de fazermos uma grande festa, né? Uma festa com grandes shows para atrair a população para ver a nossa feira, fazermos negócios, é muito importante, mas acima de tudo fazer festa e comemorar os 50 anos da feira e os 100 anos de Chapecó. A expectativa é que 400 mil pessoas visitem a feira nos 10 dias de evento, que deve gerar 3.500 empregos temporários. A previsão do movimento econômico proporcionado pela feira para a região é de 13,5 milhões de reais. Nesse momento é que você starta os negócios. Então a expectativa é que tenhamos aí mais de 13 milhões de negócios e com uma população flutuante de visitantes em torno de 400 mil pessoas. Particularmente eu acho que nós vamos transpor esses números, mas com cautela, é isso que estamos projetando. Neste ano, a EFAP, que é promovida pela Prefeitura Municipal, acontece de 6 a 15 de outubro. Nos dias 6, 9 e 10, a entrada é franca. São esperados 400 expositores no Parque de Exposições Tancredo Neves. E olha só, o equipamento que faz o sino de uma igreja de Itajaí tocar foi apreendido pela Polícia Militar por perturbação de sossego alheio. Há 9 anos, as badaladas do sino marcavam a virada das horas na comunidade do bairro Cordeiros. O comando da PM de Itajaí afirma que a guarnição foi chamada porque recebeu denúncia de um morador que estava incomodado com o barulho do sino. Agora, os moradores da comunidade estão fazendo um abaixo-assinado pelo retorno das badaladas aí do sino na igreja, a igreja de São Cristóvão. Olha, desligar o sino da igreja pode até ser um exagero, mas a perturbação sonora é um sério problema que precisa ser combatido com rigor aí pelas autoridades. O cidadão chega em casa após um dia intenso de trabalho e no merecido descanso se depara com o som estridente do vizinho barulhento. Funk, ou seja lá qual for o ritmo, não importa. Quer ouvir o som alto? Coloca um fone de ouvido e aí pode aumentar até o último o seu volume e arrebentar o seu ouvido, o seu cérebro, seja lá o que for, amigo, né? Aliás, o cérebro pode até não estar funcionando direito. Agora, o seu vizinho não é obrigado a ouvir essa porcaria que muitos chamam de música. O princípio da cidadania diz: respeite para ser respeitado, certo? E olha, por causa da lei seca, ou por causa da seca prolongada que atinge Santa Catarina, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, pede aos moradores que façam uso mais racional da água. Esses e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. As regiões Oeste e Norte têm as situações mais preocupantes. Segundo a Casan, desde maio o volume de chuvas no estado é considerado abaixo da média. Nos últimos 15 dias, o quadro ficou mais grave por causa das altas temperaturas, o que aumenta consideravelmente o consumo de água tratada. 2 caminhões com 28 toneladas de cimento de origem ilícita foram apreendidos em Joinville e Araquari, no norte do estado. Ao menos 3 pessoas foram presas. De acordo com a polícia, a carga foi obtida em um crime de estelionato contra uma empresa de materiais para construção de São José, com filiais no estado. Na casa do agenciador em Joinville foram apreendidos documentos e cheques usados nos golpes.
mais de 600 pessoas disseram sim em um casamento coletivo realizado no sábado em Blumenau, no Vale do Itajaí. 326 casais tiveram a união oficializada. Participaram da cerimônia 2 juízes de paz. A cerimônia na manhã de sábado durou 4 horas no ginásio Galegão. Já a cerimônia religiosa ocorreu depois no setor 3 do Parque Vila Germânica. Hoje tem novidade aqui no Band Cidade, a estreia do nosso quadro A Cidade do Dia. Todo dia, município catarinense que estiver de aniversário vai aparecer aqui no nosso telejornal. E a cidade do dia hoje é o pequeno município de Ermo, no sul do estado. Vamos ver as imagens do município? A cidade completa amanhã, dia 19, 24 anos de emancipação político-administrativa. A colonização aí do município começou na época do povoamento do Vale do Araranguá, entre 1848 e 1880, primeiro aí pelos açorianos, e a partir de 1920, pelos italianos. Ermo se emancipou de Turvo em 1993. Tem apenas, segundo o IBGE, 2.076 moradores. Parabéns aí para a cidade de Ermo, no sul do estado, a nossa cidade do dia. E agora é hora do futebol, os clubes catarinenses. A redação tem as informações para a gente. Cadê o Lucas? Está aí, Lucas Miranda. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Pois é, pelo menos na Série A os clubes até que foram bem, viu? Começando pelo Avaí, que dentro de casa, 11 da manhã de domingo, a torcida compareceu. De fato, atendeu ao chamado aí do time, quase 10 mil torcedores aí foram até a ressacada para acompanhar Avaí e Atlético Mineiro. Avaí começou muito bem, começou vencendo, mas não resistiu à pressão dos atleticanos. Quase 10 mil torcedores foram à ressacada para assistir Avaí e Atlético Mineiro. O Galo começou assustando com o Fred, mas Douglas estava atento. Aos 45 do primeiro tempo, o Avaí abriu o placar nesse chute certeiro de Wellington Simeão. A segunda etapa seguiu parecida com a primeira, viu? Com o Atlético tomando a iniciativa, como nesse chute de Marcos Rocha, que exigiu defesa dele, Douglas. Mas o Galo Mineiro acabou premiado pela persistência. Marcos Rocha cruzou na medida para o roteiro do atleticano. O time de Minas Gerais ainda teve Elias expulso quase no fim da partida. E ficou nisso, um Avaí, um Atlético Mineiro. Pois é, pelo que jogou o Avaí, o resultado poderia ser ainda melhor. Poderia vir a vitória, mas infelizmente não veio. Então o Avaí subiu apenas uma posição, pelo menos em relação à zona de rebaixamento. As possibilidades de ser rebaixado para a Série B ficou com 22,3% de chance, uma chance ainda abaixo. Daqui a pouco a gente acompanha a classificação, mas primeiro vamos ver como é que foi o jogo da Chapecoense, que surpreendeu lá na Arena do Grêmio. Com a bola rolando, na melhor oportunidade, Ramiro desperdiçou. Jael e Everton tentaram em vão. Aí a Chape foi ganhando confiança, arriscando. Até diante do meio-campo, o Groy impediu uma pintura de Wellington Paulista. Mas na volta do intervalo, foi batido por Arthur Caíque e o desvio em Rafael Thierry. Gol! Daqui pegou-se 40 segundos na etapa final. A coisa ficou feia. Fernandinho insistiu na individualidade. Renato mexeu no time, Groy continuou trabalhando, mas nada de o ataque tricolor funcionar. Pois é, 37 segundos, segundo tempo, gol relâmpago do Arthur Caíque, que deu a vitória muito importante à Chapecoense, que subiu também algumas posições, e agora a gente vê como é que fica essa tabela de classificação aí para os dois times catarinenses principalmente. Primeiro, essa página a gente vê aí, eles ainda não aparecem por aí, né? De repente até o final do campeonato consigam ficar aí acima da 10ª colocação, mas que está lá em cima é o Corinthians, que venceu com gol de mão do jogo, o que pode motivar aí árbitro de vídeo na próxima rodada do Brasileirão. A CBF está decidindo sobre isso, mas é muito provável que aconteça. E aí, na segunda parte da tabela é que aparecem os times catarinenses, daqui a pouco eles estão aparecendo aí, tá aí. Portanto, Avaí com 29 pontos na 13ª colocação, e Chapecoense coladinho embaixo, 14ª colocação com 28 pontos, 32,8% de chance de rebaixamento é o que ainda tem a Chapecoense. Portanto, ali, Avaí com 22,3%,
Chape com 2,8 é uma chance ainda baixa. Vamos agora falar de Série B, porque na Série B aí o Figueirense realmente desapontou o seu torcedor. Teve carreata lá pro Beira-Rio, teve gente também acompanhando aqui no Scarpelli, mas nada deu certo. O Figueirense perdeu por 3-0 pro Inter. William Potker aparou o cruzamento da esquerda e fez 1-0. Encabeçada de Enan, Danilo Fernandes mostrou serviço. Mas logo no início do segundo tempo, D'Alessandro cobrou o escanteio. Leandro Damião mostrou que sabia o refrão de cabeça. Gol, 2-0. Após bela jogada solo do lateral Wendel, Nico deu a estrofe final. 3-0. Figueirense se complicou ainda mais depois desse resultado. Vamos ver como é que fica a classificação da Série B. Portanto, o Internacional, com essa vitória, conseguiu até uma almejada liderança. Agora está em primeiro lugar. E o Figueirense só aparece lá muito, mas muito embaixo na tabela, na próxima página. E aí é só realmente na 18ª colocação. Caiu ainda uma posição o Figueirense, agora tem 25 pontos. E a chance de rebaixamento, Moacir, ficou para 53,1%. Agora pega pelo menos o lanterna da Série B para tentar melhorar essa situação dentro de casa. O Joinville não joga, né, porque está só esperando pela Copa Santa Catarina, se reformulando. E o Criciúma também já jogou nessa rodada da Série B, viu, Moacir? E o Corinthians abriu 10 pontos, né? Selou aí o título? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, ninguém chega mais, apesar de ter sido com o gol de mão do jogo, mas está valendo. O Corinthians realmente está imbatível aí nesse campeonato. Valeu, Lucas. Até quinta. Um abraço, até quinta. Olha, a seguir tem mais informações aqui no Banho de Cidade. Fique ligado, agora são 7 horas da noite, 14 minutos. A gente já volta. O Band Cidade está de volta e daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. A cidade de Chapecó faz investimentos no aeroporto municipal e pede agora para a Agência Nacional da Aviação Civil a ampliação no número de voos. Foram comprados mais de 200 equipamentos como capacetes, botas, roupas antifogo e um caminhão de combate a incêndios e salvamentos, que somaram R$1 milhão e deverão ser usados pelo Corpo de Bombeiros. Com a aquisição dessas novas ferramentas de trabalho, o aeroporto poderá passar para a categoria 6, que permite atuar com mais de 900 operações por trimestre, possibilitando que novas companhias possam oferecer voos. Atualmente, 3 companhias estão operando no aeroporto de Chapecó, com cerca de 45 voos comerciais por semana. O terminal atende 300 municípios do oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul, com uma população de 2 milhões de habitantes. Aproximadamente 35 mil pessoas utilizam o aeródromo mensalmente entre embarques e desembarques. A homologação da Agência Nacional de Aviação Civil, que permitirá a ampliação dos voos, deverá ocorrer nos próximos dias. E a matéria sobre a semana, inclusive, a gente traz amanhã aqui na edição do Band Cidade. Obrigado pela sua audiência, uma boa semana. Fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.